passado era um dos únicos, ou dos 8 primeiros hospitais a terem um certificado de Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica. Aqui em Porto Alegre nós somos os primeiros, depois do Hospital da PUC também. Nós somos Centro de Excelência, que foi certificado pela Surgical Review Corporation, né? Então, isso significa que o hospital tem todos os equipamentos e aparelhagem para fazer uma cirurgia segura. Então, um pouquinho da cirurgia. As cirurgias, normalmente, elas são de 3 tipos. Isso aqui é uma coisa mais didática, assim, para entender. As restritivas, as desabsortivas e as mistas. O que significa cada uma? As restritivas são as cirurgias em que diminui, por exemplo, o estômago, vai comer menos, então ela restringe a quantidade de alimentos. As desabsortivas são as que, por exemplo, encurtam o comprimento do intestino e faz com que absorva menos os nutrientes. Então é uma cirurgia menos absortiva. E as mistas são as que juntam as duas técnicas. Então eu vou mostrar vou finalizar aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês uma animação para entender como é que é feita a cirurgia. Então, aqui a gente tem um aparelho digestivo, né, que é constituído lá pela boca, pela faringe, esôfago, estômago, né, e os outros órgãos, os intestinos, para a gente ter uma ideia assim panorâmica de como é que é o nosso aparelho digestivo. Então, o estômago, que é onde a gente opera, tá? O que a gente faz na cirurgia? Primeira coisa que a gente faz no estômago é ali, ó, dividir ele em 2. A gente deixa um estômago pequenininho e a outra parte do estômago não é retirada, ela simplesmente é afastada, tá? Exatamente como está na figura. Depois de fazer isso é o que todo mundo chama de grampeamento. O que é o grampeamento? É usar um equipamento em que faz um corte e uma costura. O equipamento corta e costura dos 2 lados. Como é nos overlock, uma vez nós fazíamos as roupas. Próximo. Ali foi colocado um anel de silicone. Isso que hoje em dia já não se usa mais. Há 10 anos, quando eu comecei, não, são 13 anos já que eu comecei a fazer cirurgia, a gente usava muito o anel de silicone, ou uma tela, alguma coisa para esse estômago pequenininho não dilatar. Mas, com a evolução da cirurgia, a gente notou, com trabalhos, de que esse anel não fazia tanta diferença entre ter e não ter. E como ele também causava alguns problemas, às vezes tinha que retirar, às vezes eu podia migrar, era um corpo estranho, se optou hoje em dia, na grande maioria dos cirurgiões, não usa mais esse tipo de anel. Então, depois aqui embaixo, ó, se seccionou o intestino. Tá? Cortamos lá em cima. Ok. Depois, leva o intestino lá em cima, faz uma costura lá em cima, ó, no estômago, no intestino, e depois aqui embaixo, intestino de novo. Então, como é que funciona? A comida vem pelo estômago pequenininho, passa pelo intestino e vai-se embora. E a bilis, o suco pancreático que vinha do estômago grande, faz a volta e fica aqui. Por isso que vocês ouvem falar que a cirurgia se chama bypass gástrico com Y de Rush, faz um Y aqui. Certo? Então, lá em cima, come, né? Os alimentos passam ali nas setinhas vermelhas, a bile, o suco gástrico vai para o outro lado e a digestão acontece ali embaixo. Essa distância que acontece, e porque a digestão só acontece aqui, que mantém a perda de peso ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a cirurgia que a gente mais realiza. Ultimamente, nos últimos 2 anos, a gente tem feito
feito praticamente por videolaparoscopia, mas a cirurgia aberta também é feita, e a cirurgia aberta com corte, ela é tão efetiva quanto a videolaparoscópica. O resultado final é idêntico, a única coisa que muda é a abordagem, que é aquele corte que fica aqui, e que a cirurgia por videolaparoscopia não deixa. Então, aqui para lembrar como é que era a cirurgia de foco e capela, que é a que a gente falou agora há pouco, né? Estômago pequenininho e o Y aqui embaixo, a junção do intestino. Aqui por videolaparoscopia, só para a gente ter uma ideia, né? O tamanho do estômago fica pequenininho e continua mesmo o desenhozinho que eu fiz, né? Que se junta. Então, a gente tem operado pacientes, a gente já operou entre 17 e 67 anos. Nós não recomendamos fazer, operar menos de 19 anos, mas a Organização da Saúde liberou para que se possa fazer até com 16 anos essa cirurgia. Mas nós não estimulamos fazer quando o paciente ainda é adolescente. Se ele não tiver outras comorbidades, a gente prefere aguardar um pouquinho para ver se ele não muda os hábitos alimentares, né? Porque essa é uma cirurgia bem importante e é para o resto da vida. E o índice de massa corporal, então, entre 35 e 67, e a média de hospitalização, aqui era 5 dias do período em que as cirurgias, como disse que as cirurgias também são feitas com corte, então ela se tornou um pouquinho, a média um pouquinho maior. Mas hoje em dia a gente dá alta em torno do 3º dia, né? Certo? Podemos dar alta até no 2º, até no 1º, mas assim a gente prefere que os pacientes fiquem com a gente, porque as maiores complicações dessa cirurgia acontecem até 3, 4 dias depois da cirurgia. Então, a gente sempre segura o paciente um pouquinho, fica no nosso lado aqui, que é um cuidado a mais. As complicações, essa cirurgia, ela tem as complicações muito parecidas com as complicações de uma cirurgia comum do aparelho digestivo. Todas as cirurgias têm suas complicações, e a cirurgia bariátrica não é diferente dessas. Então, assim, se nós pensarmos na hérnia incisional, que é aquela hérnia que dá nos cortes, a gente pode ter hérnia incisional nos furinhos da vídeo também, são pequenos, mas pode dar hérnia ali, certo? Hérnia interna, como a gente faz todos aqueles cortes do intestino, leva o intestino lá para cima, o intestino pode muitas vezes passar por baixo, tem alguma aderência, então pode acontecer o que se chama de hérnias internas, sangramentos, infecções, e o que mais nos preocupa, e todos sabem, se tem alguém aqui que já foi operado, que a gente pede para fazer 20 dias depois de um anticoagulante, né, aquela injeção cara que faz no final da cirurgia, é justamente para evitar que dê trombose nos membros inferiores, que é coágulos que acontecem nas pernas, e esses coágulos podem se desprender e ir para o pulmão. Quando se desprende e vai para o pulmão, o paciente para de respirar. E isso se caracteriza em embolia pulmonares. E é uma das maiores causas de morte depois dessa cirurgia e de outras também que se faz. Mas no obeso isso é muito importante, pode acontecer mesmo sem cirurgia. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Eu botei aqui embaixo que pode acontecer, que é a morte por tromboembolismo pulmonar, isso que eu falei. É raro acontecer, mas pode acontecer. Tá? Então a gente está sendo bem sincero em dizer para vocês as coisas que acontecem. É muito fácil vir aqui mostrar sua coisa bonita, mostrar um antes e depois um paciente gordinho, depois um paciente magro, e não falar do risco das coisas, tudo, que isso tudo a gente faça pensando. E é por isso que a gente tem uma equipe, e todos sabem que tem que passar pela psicóloga, pelo nutricionista, pelo endócrino, pelo cardiologista, pelo anestesista, voltar para o cirurgião. Enfim, às vezes leva 2, 3 meses até a gente operar. É para a segurança do paciente. A perda de peso, né, a gente tem uma média de
do excesso de peso. Como é que é isso? O excesso de peso, a gente sempre fala em excesso de peso. A gente não fala assim na perda total, porque imagina eu sempre digo, imagina uma pessoa de 100 quilos com 1,60 m. Teoricamente tem que ter 60 quilos de peso, se a gente for pela altura, e se tiver 100 quilos vai ter 40 quilos de excesso de peso. E esses 40 quilos é o índice de massa corporal 40, que depois a gente vai falar das indicações. Né? Então, a gente perde o excesso. A gente vai falar desses 40 quilos, por exemplo, de excesso de peso, não do peso total. Então, por isso que perde bastante. Nossa, 78%. Não é do peso total, é excesso de peso. E aqui nessa pizza, a gente apresenta a perda de 68% de excesso de peso. E só para mostrar que 3% dos pacientes ainda continuam o peso mórbido depois de um ano. É que nós temos pacientes que são muito pesados. Por exemplo, pacientes que chegam perto de 200 quilos. Mesmo perdendo 100 quilos num ano, continuam às vezes obeso mórbido por causa da altura. Então, e isso aqui também demora um pouquinho porque o paciente faz menos exercício, se movimenta menos, né? Então ainda tem uma porcentagem de paciente que fica. A gente tem alguns cuidados aqui no hospital, como falei, o hospital é um centro de referência, então por isso a gente tem um bloco cirúrgico todo equipado. Aqui a gente tem as bombinhas de retorno venoso, que é um aparelho que faz com que fica insuflando ar, gominho por gominho desse, parece que está caminhando o tempo inteiro enquanto fica na recuperação. Justamente para não ter trombose nas pernas aqui, para evitar a embolia pulmonar. O paciente já começa com isso no transoperatório, fica com isso até ter alta da SR e depois fica tomando essas injeções. E já sai da cama já, logo depois, saiu da sala de recuperação, já tem que sair da cama, já tem que caminhar, tem que ir no banheiro, justamente para evitar de ficar deitado. Aqui é só para nosso consultório aqui no hospital, que a gente já atende há mais de 10 anos, aqui no piso. E nós temos, e estamos melhorando aqui no hospital, nós temos uns leitos, que é o 32 e o 33, e esses quartos foram preparados para obesos, tem camas especiais, né? Tem poltronas para obesos, algumas cadeiras de roda mais resistentes, em que elas possam ser modificadas para ir no banho, se precisar. Então, assim, o hospital tem toda uma aparelhagem, características para atender o obeso. Por exemplo, o anfiteatro não foi preparado para fazer uma palestra para obesos. Então, a obesidade vem com os anos aumentando. Na época que foi feito, vocês olham as cadeiras, vocês veem que o pessoal não era tão gordinho, né? Porque é difícil até para um magro sentar nessas cadeirinhas, certo? Bom, depois, mais tarde, eu vou estar aqui para tirar algumas outras dúvidas. E agora eu vou pedir para